Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Recorda-te, meu filho, na vida tinhas tudo, mas Lázaro sofria. Oremos. Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos e filhas, para que, renovados pelo vosso Espírito, sejamos firmes na fé e eficientes nas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Às vezes, essas meditações sobre o pecado podem nos parecer um pouco pesadas. Já há alguns dias temos considerado diante de Deus o pecado em si, depois as penas do pecado. Vamos meditar ainda sobre os nossos pecados agora, nesses próximos 3 dias. E talvez a gente fique se sentindo um pouco massacrado por essas considerações. Mas é que o pecado é como uma bactéria que entra na nossa alma, a qual nós precisamos tratar com um bombardeio de antibióticos, que são essas meditações das Sagradas Escrituras, da doutrina da Igreja, que, feitas de uma maneira concentrada, vão destruindo as resistências que o pecado encontra em nós e nos colocam novamente na perspectiva do fim, da salvação da nossa alma. Por isso, todos os pregadores tradicionais de retiro sempre dizem que as meditações mais importantes são aquelas sobre o pecado. São aquelas que movem ao arrependimento, justamente porque são essas pregações que abrem a porta da nossa alma para nós recebermos mais graças de Deus, retirando o lixo, a infecção, tudo aquilo que é danoso para o nosso espírito. Portanto, vamos começar a meditar hoje sobre os nossos pecados pessoais. É importante que nós tenhamos proporção disso, para que o nosso arrependimento seja mais profundo, seja mais eficaz. E hoje eu gostaria de considerar o número grande e horrível dos nossos pecados. Dos quais a gente lembra apenas uns poucos. Por isso, a Escritura nos faz dizer: a peccatis alienis miserere nostri Domine. Dos pecados esquecidos, tende misericórdia de nós, Senhor. Porque a nossa memória não retém tudo. Mas, de alguma maneira, nós podemos nos lembrar da nossa vida passada, das nossas ações.
E lembrar disso, ainda que confusamente, nos faz discorrer pelos lugares em que nós andamos, pelas ocupações que nós tivemos, pelo que nós fizemos, os anos que nós vivemos nessa vida. E então nos demos conta do quão comprida é esta cadeia de culpas que nós temos cometido até agora. E o pior é que um pecado é sempre princípio e disposição para o outro. Ou seja, quando nós pecamos, nós nos tornamos mais vulneráveis para pecar novamente. Nós vamos abrindo em nossa alma como que um flanco, pelo qual o pecado entra e se aninha. E nós deixamos a nossa vida passada toda profanada com a nossa maldade. Talvez não haja nenhuma área do nosso ser que tenha ficado isenta do pecado. Os nossos sentidos muitas vezes foram a porta pela qual o pecado entrou em nosso coração. Quantas imagens indecentes, blasfemas entraram pelos nossos olhos. Quantas conversas inapropriadas entraram pelos nossos ouvidos. Quantas palavras desonestas, injustas, mentirosas saíram da nossa língua. Quantos excessos no paladar nós cometemos pela nossa gula desenfreada ou pela nossa falta de sobriedade quanto à bebida. Quantas vezes odores que nos remetem a pessoas, a situações, a ambientes, a substâncias que nós não poderíamos usar, penetraram em nós. Carícias no tato, sensações físicas, ou mesmo agressividade. Tantas coisas ruins passaram pelos nossos sentidos. E não apenas os nossos sentidos interiores, mas as nossas próprias potências interiores. Quantas vezes elas têm servido para serem instrumentos de todos os vícios dos quais é capaz a nossa alma. Então nós imaginamos coisas ruins, desde juízos temerários, julgando os outros com a nossa mente, ou mesmo coisas imorais que passam pela nossa imaginação, que ficam e que se aninham nela. A nossa memória, tantas vezes, é utilizada para evocarmos pecados do passado e revivermos emocionalmente algumas experiências que nós já tivemos.
a inteligência que Deus nos deu para procurar conhecê-lo, nós tantas vezes tentamos usá-la como instrumento para arquitetar pecado, para viabilizar pecado. Quantas vezes a nossa vontade escolheu o que não agrada a Deus? Quantas vezes a nossa vontade quis, por uma decisão, fazer aquilo que não está de acordo com os seus mandamentos. E nós, portanto, ficamos totalmente manchados. Não há nada em nós que não tenha sido tocado pelo pecado. Nós muitas vezes deixamos de pecar simplesmente por falta de comodidade, mas nós temos em nossa alma muitas vezes consentido naquilo que desagrada a Deus. A nossa vontade, que foi feita para amar a Deus, muitas vezes se fez abominável. Tão abominável quanto aquelas coisas indignas que nós acabamos amando. E assim voltando as costas para Deus com uma facilidade tão incrível, como se não tivesse a lei divina, como se não existisse nem Deus para que nós obedecêssemos, ou como se não houvesse um Deus que um dia fosse nos julgar e talvez até nos condenar. Portanto, se a gente não quiser ser cego, se a gente não quiser ser verdadeiramente louco, é preciso que a gente reconheça que a gente é como Jó. Jó estava chagado no seu corpo inteiro, cheio de podridão, como que coberto de uma pustema peçonhenta. E nós estamos cobertos de chagas em nossa alma. Diante dos olhos de Deus, não há parte em nós que não tenha sido de algum modo danificada pelo pecado. E é por isso que tantas vezes não conseguimos orar. Porque a oração é o emprego de todas as nossas potências em Deus, em amá-lo, em nos unirmos a Ele. Mas nós temos empregado as nossas potências no pecado. Agora, se um só pecado, se for venial, merece a morte, e se for mortal, além da morte merece o inferno, quantas vezes temos nós merecido morrer? Quantas vezes nós merecemos ir ao inferno? Se Deus tivesse nos levado naquele dia, naquela hora, naquele lugar, naquela circunstância, onde nós estaríamos agora? Nossa alma estaria condenada. Oh, meu Deus, muitas vezes eu mereci o inferno. Nós dizemos isso no ato de contrição. Muitas vezes mereci perder o céu e ir ao inferno. Será que diante desses fatos nós podemos negar que a misericórdia de Deus tem sido tão grande para conosco?
Porque não somente Ele tem nos suportado, sobretudo depois de levar as nossas culpas no madeiro da cruz, mas Ele tem nos feito tanto bem. Ele nos dá graças, Ele estende a sua mão para nós, Ele nos chama para a intimidade, Ele nos quer unir a Ele. Até quando a gente vai abusar da divina misericórdia? Hoje vai de moda falar da misericórdia. Todo mundo fala da misericórdia de Deus. Mas para quê? Para se santificar ou para abusar dela? Para unir-se a Deus ou para usar a sua misericórdia como instrumento para a nossa autodestruição? Será que nós não podemos hoje nos render diante dessa bondade tão infinita de Deus? Deixa a bondade de Deus vencer a tua maldade. Dá a vitória para a bondade de Deus e confessa a tua malícia. Detesta a tua malícia quanto puder. Começa agora a exercitar a detestação pelos teus pecados, a dizer a ti mesmo: Senhor, eu faço esse exercício, eu detesto os meus pecados, eu confesso os meus pecados, eu quero hoje odiar cada pecado que eu cometi com todo o meu coração. Eu quero te pedir, dá-me arrependimento. Assim como o Senhor tem se excedido de amor para comigo. Eu quero amar-te de hoje em diante, fervorosamente, com muito mais fervor do que até agora eu te ofendi. Como é triste isso. Às vezes, para pecar, nós somos tão fogosos, tão intensos, tão cheios de voracidade. Ó Senhor, de hoje em diante eu quero te amar com essa voracidade, eu quero te amar com essa intensidade, com essa força. Eu sei que posso confiar em ti, que tu me darás os teus auxílios para que eu não venha mais a te ofender. Hoje eu quero me render aos teus pés. Eu quero dizer que eu desisto dessa vida velha, dessa maldade tão persistente. Quebra essa cadeia dos pecados que eu tenho cometido tão perseverantemente na minha vida. Quantas vezes eu tenho vivido só para aumentar o número dos meus pecados. Quebra essa corrente hoje. Quebra essa cadeia. Eu preciso me converter. Preciso amar-te. Ó Deus, hoje eu quero exercitar-me no horror quanto aos meus pecados e no desejo de repará-los, amando-te fervorosamente sobre todas as coisas. Ó Maria Santíssima, concedei-me a graça de viver para o teu Filho. Fazei-me viver intensamente unido ao seu amor. Salvai-me pela tua intercessão de todos os meus pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos damos graças, Deus onipotente,
por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém.